Shalom, shalom a todos, mais uma vez, Baruch Hashem, falando da Yeshiva Arut Shel Chesed, fio de bondade, do grande tzadik dessa geração, tzadik Esod, Olam, Avinu Shalom Arush, Baruch Hashem, muito obrigado Hashem, por mais uma oportunidade de estar trazendo as palavras de Emuná, palavras do nosso grande querido Rabino, Shalom Arush, no livro Jardim da Emuná. Esse livro, para quem não sabe, está no idioma turco, chinês, tem em árabe, tem italiano, francês, português, Baruch Hashem, mais de 15 milhões de cópias já vendidas. E Bezrat Hashem, nosso desejo é que possa chegar no mundo, no Brasil inteiro, todos os lugares que falam a língua portuguesa, em Portugal, Angola, onde for. Bezrat Hashem, que esse livro possa estar ajudando cada um de nós a alcançar o nosso propósito, que a gente tem estudado aqui, quer conhecer Hashem, quer falar com Hashem. Vamos lá, gente. אם יהודי היה יודע כמה שם אוהב אותו, אם יהודי היה יודע כמה שם אוהב אותו, היה שמח ורוקד 120 שנה. O que isso quer dizer, essa musiquinha? A musiquinha que fortifica a gente. É bom a gente estar fazendo um nigunim e falando coisas que fortificam a nossa alma. Se a pessoa soubesse quanto Hashem o ama, ele estaria feliz até 120 anos. Se as pessoas soubessem o que é ter barba, o que é ter peoto, o que é ter o tzitzit, ela estaria feliz até os 120 anos. E esse é o caminho Breslev. Está feliz com o que Hashem dá pra gente, com o que Hashem manda a gente fazer nesse mundo. Quer compartilhar a Torá, quer cumprir os mandamentos, quer estudar a Torá aqui do chá. E vamos nessa, Bezrat Hashem. Vamos entender o que é o nosso Tikkunim. O que é o Tikkunim? Aqui em Israel o pessoal fala muito isso. Tikkunim, estou passando um Tikkun, estou passando uma dificuldade, estou passando uma retificação. E é algo bom falar isso. Por que é bom? Porque quando a pessoa fala que eu estou passando uma retificação, eu entendo que isso é a bondade de Hashem na minha vida. Eu sei que Hashem quer o melhor para mim. Ele quer me... Da mesma coisa, o carro está quebrado, tem que consertar o carro para o carro andar. E a mesma coisa na nossa vida, a nossa alma, para ela seguir no caminho correto, ela tem que ser retificada, infelizmente, quando a gente erra. Então, vamos falar no Gana Emuná, página 32, capítulo 1, Fundações de Emuná. O que é o Tikkunim? Retificação da alma. A crença em um mundo vindouro é a base da verdadeira Emuná, quando a gente falou na última aula. Que quando a gente acredita que tem um mundo vindouro, então eu vou começar a dedicar meu tempo nesse mundo, na coisa no real, na realidade, na coisa principal, que é o quê? Que é a vida espiritual. E oferece uma explicação para muitas das dificuldades da vida, quando a gente entende que tem um mundo vindouro. Nosso poder de compreensão e percepção se intensifica quando percebemos que a vida começa bem antes do nascimento e continua por muito tempo depois da morte. Esse é um segredo. Nossa alma, existem várias coisas do Zohar que falam que a alma, ela tem um poder de escolha. Antes de ela descer, cada alma que está nesse mundo, ela escolhe para onde ela vir, qual país ela vai vir, para que família ela vai vir, de que maneira, se ela é judeu, se ela não é judeu, de que maneira ela vai vir para esse mundo. A alma, ela tem o poder de escolha, tá? E às vezes acontece também que a alma está com uma conexão tão forte com Hashem no mundo vindouro, que Hashem, ele faz tratos com ela. Se você for baixar para aquela família, naquele lugar mais difícil, você vai conseguir atingir um nível espiritual mais elevado ainda. E é isso que acontece. É uma explicação, porque às vezes as pessoas passam, por que eu nasci dessa maneira, nesse país, com esse tipo de dificuldade? É porque Hashem convenceu a sua alma a descer para esse mundo, para passar por o que ela teve que passar, ou passar o que ela está passando, para que quando a gente chegasse no mundo vindouro, estivesse cheio de méritos, carregando os ziruyot. Então é isso. A gente tem que saber que a nossa missão é bem antes do nosso nascimento e é muito mais depois da nossa morte. Eis uma história verdadeira sobre uma tragédia que estremeceu a própria fundação da Emuná em Hashem de toda uma comunidade judaica. É uma história que estremeceu as fundações de uma comunidade inteira. Uma bela jovem, filha de uma das famílias mais respeitadas da comunidade, se casou com um justo comerciante, um homem caridoso, compassivo. Os primeiros anos do casamento foram abençoados com felicidade, abundância e filhos. A esposa modesta se tornou uma mãe maravilhosa, que usava cada minuto livre do seu dia atarefado para recitar salmos ou para cuidar dos pobres, desprivilegiados da comunidade. Ou seja, uma família de tzadikim, justos. O marido, cujo comércio de sucesso o levava às cidades e vilas vizinhanças, nunca deixou de cumprir uma rígida cota diária de reza,
Shaharit, Mincha, Arvit, fazia Itboredut todo dia. Estudava a Torá. Ademais, ele doava quantias enormes para a caridade de todo o país, suavizando o sofrimento de milhares de pessoas empobrecidas daquele país. Então a gente está vendo aqui uma realidade de uma família super conceituada, super cheia de mitzvot, cheia de mandamentos. Mas de súbito uma tragédia aconteceu. A casa da família, uma luz de caridade, boas ações e bondade, se transformou em uma cena de agonia. Um soldado bêbado molestou e mutilou, assassinou o filho de 3 anos do casal. Olha só que horrível. Que tragédia. Aí a pessoa vai perguntar, mas como assim? Que tikkun é esse? Que retificação é essa? Para uma família cheia de bondades, pessoas que faziam tzedakah, pessoas que não perdiam uma reza, que estavam estudando Torá, a esposa, que mesmo com dificuldade de criação, os filhos estavam fazendo salmos, fazendo tibodedut. Como é que acontece uma tragédia tão ruim? Um soldado entra, molesta e mutila e mata, assassina uma criança de 3 anos, que isso não acontece com nenhum de nós. A comunidade inteira ficou aterrorizada. Milhares de pessoas se juntaram ao luto, inclusive os sábios e os líderes espirituais do país. Ninguém entendia o que aconteceu. Muitos pronunciaram suas dúvidas em público. Esta é a recompensa que um casal tão justo merece? Por que Hashem fez algo tão horrível com eles? Por que a pobre criança tinha de sofrer tanto? Outros cultivavam os sentimentos contra Hashem, o que enfraquecia a emuná e distanciava da Torá. Abrindo uma parênteses aqui, o que aconteceu no dia 7 de outubro, né? Infelizmente, tem pessoas que ainda apoiam seres humanos que fizeram coisas tão ruins assim. E a gente vê como é que pode ser. O que aconteceu com tantas pessoas, com essas almas? O casal reagiu com a emuná total, resignação e aceitação do decreto divino. Eles continuaram com seu estilo de vida honrado, como se nada tivesse mudado. Como assim? A esposa com seus atos de bondade, o marido com seu estudo de Torá e grande caridade, continuou como se nada tivesse acontecido. Pouco tempo depois, outra tragédia se abateu sobre eles. Espalhou-se rapidamente a notícia de que o íntegro comerciante estava doente em um estado terminal. O rapaz já estava com um estado terminal, Hazav Shalom. Depois que eles passaram aquela tragédia horrível com filhos, seguiram adiante e mesmo assim aconteceu isso. Todas as sinagogas locais mobilizaram seus membros para vigílias de orações 24 horas por dia por esse tzadik, por esse jovem. Todos o amavam comerciante e sua generosidade beneficiara quase toda a cidade. Compreensivelmente, os lamentos da comunidade ultrapassaram os portões dos céus. Foi atendido. Um dos homens da comunidade entrou correndo na principal sinagoga da cidade, onde o rabino-chefe estava rezando, e gritou: "Os médicos nos deram esperança. Eles disseram que o fim está próximo." O rabino-chefe, ele mesmo um pilar de retidão e mestre da lei talmúdica, declarou vigorosamente, mas com calma: "Isto não acontecerá. Nenhum mal recairá sobre o nosso irmão, o justo comerciante." A dor e o espanto de toda a cidade chegaram aos novos patamares quando a notícia da morte do comerciante se tornou um assunto comum entre todos. Um homem tão jovem, no auge da vida, ele já não tinha sofrido bastante. Ele fez apenas boas ações durante toda a vida. É isso que ele merecia. E as lágrimas da jovem viúva de 35 anos feriam o coração já que perplexa a comunidade. O que está acontecendo aqui, Hashem? Ninguém entendia. Uma família de dedicar da Torá, pessoas espirituais, com família, que só faziam coisas boas para as pessoas em sua volta. É isso, perder um filho e o pai da família morrer de uma maneira tão recente, tão... E vamos lá. A dor espantou toda a cidade. Ok. Alguns anos se passaram. Em uma sexta-feira à tarde, o filho recém-casado da jovem viúva veio desejar Shabbat Shalom à mãe. E ela tentou sorrir, mas não conseguiu e desatou a chorar. Então, depois de um tempo, o filho mais velho desse casal, já era casado, foi falar Shabbat Shalom para a mãe dela. Ele disse: "Mãe", e a mãe não conseguiu não sorrir mais. "Mãe", disse o jovem, "já se passaram 3 anos, você já chorou o suficiente. Os nossos sábios estabeleceram períodos determinados para o luto. Se alguém chora mais do que deve, a tristeza nunca vai embora. Temos emuná, nenhum de nós pode saber o motivo de Hashem. Tudo que ele fez para o nosso bem, tudo que ele faz é o nosso bem." Então o filho cheio de emuná tentou ajudar a mãe. Poxa, já passou 3 anos dessa história. Chega, os sábios determinaram 1 ano ficar de luto. Agora chega, vamos. Mas é difícil, né? É difícil, não tem como julgar a mãe também. A mãe e o seu pranto não apenas mais nos entristece. Ele falou: "Mãe, não apenas seu choro
nos deixa triste a seus filhos, mas também entristece a alma do nosso pai que tá no Olam Abá. As casamenteiras procuraram com várias boas propostas, mas você evita. Mãe, por favor, você precisa seguir sua vida, segue adiante. A jovem viúva respirou fundo, falou, basta. Ela tomou a decisão de superar a tristeza. Um pensamento encorajador passou por sua mente. Serei eu mais compassiva do que Hashem? Então ela começa a falar, eu sou mais compassiva que Hashem? A minha misericórdia é maior que a de Hashem? Criador do universo? Não pode ser. É claro que não. Sempre confiei em Hashem. Por que eu não posso ser feliz? Eu quero voltar a ser feliz. Então ela começou a tentar lutar contra a tzerará dela e tentar sair dessa situação de tristeza. Para o alívio de seus filhos preocupados naquele Shabat, aquela mãe se tornou uma nova pessoa. Pela primeira vez em anos, a viúva dormiu profundamente em paz. E ela compreendeu que a falta da emuná e a ausência do marido era responsável pelo vazio do seu coração. Agora aquele vazio estava preenchido novamente. E assim ela teve um sonho. Essa jovem viúva teve um sonho. Ela se viu em um jardim exótico de beleza sobrenatural. E entendeu que aquele devia ser o mundo vindouro. Parada, em meio às árvores de flores aromáticas, ela viu a imagem radiante de um velho, com uma longa barba. E ela se aproximou e perguntou se ela gostaria de... Ela perguntou para esse senhor velho, que ela queria ver o marido dela. Por favor, onde está meu marido? Muito tempo sem ele, estou com saudade dele. Ela concordou com a cabeça. Ele se aproximou e perguntou se ela gostaria de ver seu falecido marido. E ela concordou com a cabeça, claro que sim. Ele a levou em um magnífico palácio, onde um jovem dava uma aula de Torá para milhares de almas de judeus justos anciãos. Quando a aula terminou, o professor se aproximou e era o seu marido. Ela falou, como assim? Meu marido estava dando aula para vários anciãos do povo judeu, vários justos, vários tzadikim, o que está acontecendo? Ela ficou perplexa. Meu marido, meu querido marido, por que você me abandonou tão cedo? Como se tornou professor de tantos tzadikim? Você era comerciante, um homem honesto, mas não sabia que você sabia tanta Torá. O marido sorriu e falou, em minha vida passada, eu era um grande sábio, mas não me casei, não tive o mérito de me casar. Quando eu morri, me disseram que eu não poderia assumir o meu lugar nos palácios superiores dos céus, porque eu não havia cumprido o primeiro mandamento da Torá, que é se frutificar e se multiplicar. Por isso reencarnei como o único propósito de me casar e ter filhos e criá-los no caminho da Torá. Foi exatamente isso que eu fiz. Assim que completei meu tikkun, a retificação da minha alma, a minha missão na Terra, eu não precisava permanecer lá embaixo. Agora, como pode ver, tenho uma vida eterna de êxtase eterna. Então olha só, gente. Eu não fazia ideia, no início dessa história, quem era essa alma. A gente vê que ele saiu cedo desse mundo, porque em vidas anteriores ele era um justo, mas não conseguiu casar, não pôde casar, não quis casar. E teve que voltar para esse mundo somente para casar, ter filhos, colocar os filhos no caminho da Torá. Então, por que nosso filhinho morreu? Perguntou a mulher. O marido respondeu, ele é a elevada alma de um santo, de um tzadik, um indivíduo extremamente justo em sua vida passada. Ele foi sequestrado logo após o nascimento, sendo alimentado com leite de uma mãe com uma mãe não judia. Finalmente, aos 3 anos, ele foi resgatado pela comunidade judaica e depois se tornou um sábio de grande proporção espiritual. Depois da morte, negaram-lhe seu legítimo lugar no céu, já que sua infância havia deixado uma pequena mácula em sua alma. Seu único tikkun era retornar à terra, nascer e ser amadamente criado durante 3 anos por uma mulher judia honrada. Você, querida esposa, teve o privilégio de ser esta mulher. Então essa alma era de um justo, que foi abandonado quanto bebê, durante 3 anos de sua vida, ele recebeu o leite de uma pessoa idólatra, uma pessoa que estava longe dos caminhos de Hashem. E infelizmente esse leite trouxe para a alma dele um tipo de sujeira espiritual. Ele teve que voltar para ser criado 3 anos e ser alimentado por uma mulher justa, judia, bondosa e com tzadiká, e assim ele pudesse ter limpado essa sujeira que ficou da última vida. Mas por que a morte dele foi tão horrível? Ela perguntou para ele. Quando o nosso filho completou seu tikkun, continuou o marido, ele estava destinado a morrer de qualquer jeito. Ao mesmo tempo, a corte celestial havia decretado por causa dos grandes pecados entre o homem e seu próximo na nossa cidade. Tinha um problema sério espiritual naquela cidade. Entre Ben Adam e Haveró, entre os amigos, tinha muita lachonará, o pessoal estava roubando um ao outro. E tinha que fazer ia vir um decreto muito forte para a cidade inteira.
E quando esse decreto foi decretado nos céus, que todos os habitantes da cidade seriam destruídos em um massacre catastrófico, a justa alma do nosso pequeno se ofereceu passar por uma morte terrível para redimir toda a cidade. Ele se tornou um sagrado mártir e se santificou como um sacrifício público. Ninguém pode chegar à sua elevada morada, exceto eu, que sou seu pai. Quando sua hora chegar, você, como mãe dele, também poderá entrar nesse lugar. Você não pode imaginar a êxtase e a luz divina que cerca nosso querido filho. O marido desapareceu. Antes de partir, sua voz falou novamente. Apenas em virtude de sua emuná reforçada, eu me revelei para você. Só porque você tem a emuná e você se fortificou para isso. Entender qual foi em cada coisa e ter a alegria e trazer a alegria outra vez para você. Enquanto você estava em uma nuvem de tristeza, quase perdeu outro filho, Hazil Shalom. Todos os meus pedidos de me revelar para você foram negados. E o meu tikkun acabou. Mas você ainda tem muito a fazer. Vá, case-se novamente, leve uma vida de emuná e alegria. Vá com a minha bênção e a Deus. E a imagem dele desapareceu completamente. A viúva acordou. Ela sentia como se tivesse nascido de novo. E ela entendeu que em suas questões, assim como a questão do resto da cidade eram desnecessárias, se a Torá ensina que Hashem é bom e justo, não há necessidade de pensarmos por que motivo Hashem faz o que faz. Aqueles de nós não merecem revelações durante o sono, devem se esforçar para fortalecer a emuná, o conhecimento de Hashem. Faz tudo para o nosso benefício, deve ter gravado no nosso coração e na mente. Ou seja, tudo que Hashem faz é para o nosso bem. O que acontece na nossa vida, a gente não entende nada. Lo mevin klum. Rak mamin shakol letová. Eu não entendo nada, não sei de nada. Eu só sei que tudo é pro bem. Tudo é pro bem. Essa história é uma revelação que traz pra gente, cada um de nós, que a gente não faz ideia do que acontece nesse mundo. Se a gente escuta uma história triste ou trágica, a gente não sabe o que está por trás para isso. O que a gente deve fazer é estar feliz, estar alegre, sabendo que Hashem, o Criador do Universo, aquele que ama toda a humanidade, aquele que ama todos nós, ele sabe o que fazer. Deixa com ele, a gente vai estar tudo sempre bem. Bezrat Hashem. Toda Rabá. Shalom, shalom. Mais uma aula de Gana Emuná. Shalom.